Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós analisamos os fatos, acontecimentos a respeito sobre a ótica da doutrina espírita, trazemos aí recomendações de livros e analisamos fatos que aconteceram durante a trajetória do espiritismo. Iniciando, convido você para agradecermos a Deus, que é a inteligência, a suprema causa primária de todas as coisas, a Jesus Divino Mestre, a Allan Kardec, que é o espírito protetor do nosso centro espírita, e a direção espiritual, que sempre nos acompanha, pela oportunidade de estarmos juntos, compreendendo um pouco mais o mundo que nos cerca. E dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Então, agora com as energias positivas que a oração traz até nós, vamos ao nosso papo espírita, que não poderia deixar de se referir aos graves acontecimentos que atingem o nosso estado vizinho, que é o Rio Grande do Sul. Porto Alegre supera a enchente de 1941 pela segunda vez em 10 dias. Pois é. O que explica tanta chuva no RS? Em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros engolidos por uma chuva que não parava de cair. A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul já deixou quase 200 mortos e afetou mais de 2 milhões de pessoas. Isso se deve a uma rara conjunção de fatores que ajudam a entender a catástrofe que acomete as cidades gaúchas. Primeiro, um cavado ou uma corrente intensa de vento levou um tempo estável para o sul. Uma onda de calor no sudoeste e no centro-oeste impediu que a frente fria do sul se diluísse. Um corredor de umidade vindo da Amazônia potencializou as chuvas e, finalmente, o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico, aumentou ainda mais a umidade. E tudo isso foi potencializado pelo aquecimento global, que torna eventos climáticos mais frequentes e cada vez mais potentes. Para avaliar o impacto econômico das inundações no Rio Grande do Sul, é preciso olhar para o exterior para se achar algo semelhante, como no caso da destruição provocada pelo furacão Katrina nos Estados Unidos em 2005. No Brasil, nunca houve tanto estrago econômico provocado por evento climático. A avaliação é do economista Sérgio Vale, da MB Associados, consultoria que está monitorando os impactos das enchentes demais na economia. Nos Estados Unidos, o Katrina fez o estado da Louisiana contrair 1,5% em um ano, em que se esperava que crescesse 4%. No caso do Rio Grande do Sul, a MB Associados prevê que a economia vai contrair 2%, em vez de um crescimento de 13,5%, como havia sendo registrado nos últimos 12 meses até abril. E no caso brasileiro, o impacto em âmbito nacional será muito maior do que aconteceu com o efeito do Katrina, já que a economia gaúcha corresponde a 6,5% do PIB brasileiro.
A Louisiana representava 1% da economia americana. E, por conta da tragédia, já se pretende revisar o crescimento brasileiro. Acredita-se que o crescimento brasileiro projetado para este ano poderia ser de 2,5%, mas, com a tragédia do Rio Grande do Sul, ela manteve a projeção de crescimento de 2%. Então, nós vemos o quê? Um recuo de 25% na estimativa de crescimento. E não foi por falta de aviso. O programa que previa cheias no Rio Grande do Sul acabou engavetado no governo Dilma. Perdemos tempo. Assim que a ambientalista Natália Unterstell descreve como se sente desde que ficou claro que as inundações no Rio Grande do Sul atingiriam aí níveis trágicos. As chuvas intensas afetaram mais de 2 milhões de pessoas no estado. E desde que a situação no sul do país passou a chamar a atenção do Brasil e do mundo, ambientalistas vêm associando a tragédias mudanças climáticas. Mas Unterstell tem mais um motivo para se lamentar. De 2013 a 2015, ela participou de um programa encomendado pelo governo federal, então o governo Dilma Rousseff, com o objetivo de projetar os impactos das mudanças climáticas no Brasil até 2040 e desenhar medidas de adaptação para ela. O programa Brasil 2040 custou à época 3,5 milhões de reais. E os modelos matemáticos usados pelos estudos que projetavam um cenário climático muito semelhante ao que se vê hoje no Brasil, quase 10 anos depois. Escassez de chuva na região norte e chuvas acima do normal na região sul. Apesar disso, o programa foi engavetado. Ele, que era o embrião de uma política pública para a adaptação climática, acabou sendo jogado no cesto de papel. E olha, é importante a gente lembrar, esses eventos climáticos extremos vieram para ficar, eles não vão diminuir, e ao contrário, eles vão aumentar, e infelizmente é forte a corrente daqueles que negam o que está acontecendo e que a situação vai ficar mais difícil, porque o homem é o responsável, direto e indireto, por tudo aquilo que está acontecendo. Mas vamos analisar o que a doutrina espírita nos coloca. É importante a gente lembrar que os desalojados, que passam de 400 mil, podem ser chamados de refugiados climáticos. Quem queria imaginar que no Brasil, principalmente no sul, no Rio Grande do Sul, nós teríamos aí refugiados climáticos que muitos que podem, estão se mudando. Aqui em Balneário Gaivota, já estão sendo atendidas em torno de 100 famílias, como viu um pouco menos. Até a cidade de Turvo, aqui na nossa região, já montou um projeto para poder atender a esses refugiados climáticos. Porque as enchentes e outros eventos climáticos acabam forçando a população a deixar suas casas. E então, cabe àqueles que têm mais condições acolher esses refugiados climáticos que vêm do Rio Grande do Sul. Mas vamos analisar o que a doutrina espírita nos coloca a respeito. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde estão as leis morais, lá nós temos a lei de destruição. E, já há 167 anos, Allan Kardec se preocupava com os flagelos destruidores. Perguntou ele aos espíritos na questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos é: para fazê-la progredir mais depressa,
Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal o apreciais. Daí vêm os que qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais de pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que seria exigido é muito sério. Depois da pergunta 738, Kardec questiona novamente. Para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos, sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho para que se faça sentir a sua fraqueza. Então, aqui, a gente percebe que o trabalho destes companheiros nossos, desses amigos nossos que não aceitam a mudança climática e dizem que não existe, que combatem, eles, mais dia, menos dia, vão ter que dar a mão à palmatória. Mas Kardec sempre se preocupou com o que acontece com o homem de bem e também com o perverso. E ele pergunta, mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso? Será justo isso? A resposta dos espíritos é, durante a vida, o homem tudo se refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago da eternidade. Logo, não são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tantos vos queixais. Representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens, o espetáculo é semelhante de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados que com o uniforme dele. Interessante essa colocação da Allan Kardec, né? Porque a gente percebe pessoas que foram atingidas lá no Rio Grande do Sul, esse é o terceiro evento climático forte. Tivemos um em setembro, outro em novembro e agora é no mês de abril. E a gente fica pensando, olha, mas o que leva Deus a fazer isso? Que os espíritos já colocaram, que é para a evolução da humanidade. E a gente fica pensando, mas será que todas as pessoas que passam por isso merecem, precisam passar? É interessante a gente lembrar que tem mais um outro, antes de analisarmos aí a respeito das pessoas que estão passando por esta crise climática, que no livro A Gênese, Allan Kardec coloca que são chegados os tempos. Esse é o codificador, há 150 anos atrás, em A Gênese. São chegados os tempos. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão de novos germes. São as folhas que caem no outono, as quais sucedem outras folhas cheias de vida, portanto, a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm as suas várias idades. Então,
As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, e não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultado aproveitável, pois, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam seres para sempre. Para aquele que, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhes causam o mínimo pavor. Eles compreendem o objetivo e não ignoram que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou de outra, isso para todos vai chegar. Às vezes a gente se questiona, por que fulano morreu? Por que ciclano sobreviveu? Tudo isso está no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que coloca o seguinte, no capítulo 7. Porque os nossos sofrimentos, a causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos, elas têm duas origens. Ou são causas atuais, ou seja, desta atual encarnação, e como nós espíritas sabemos que a reencarnação é uma prova do amor de Deus para com nós, criaturas, e é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, com a reencarnação, nós temos duas causas das nossas dores e sofrimentos, ou seja, as causas atuais, que provêm desta encarnação, nós também temos as causas de outras encarnações, e em função de nós não lembrarmos o que nós somos, o que nós fizemos, parece que Deus é injusto, mas não. Vamos ver que a justiça divina é perfeita. Então, a respeito das causas atuais, das aflições, a gente para e analisa. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, falta de perseverança e pelo mau proceder, por não terem sabido limitar seus desejos? Então, essas são as causas atuais das aflições, ou seja, a causa que nós encontramos na nossa existência atual. Um exemplo: quantas doenças e enfermidades decorrem da nossa intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quem bebe demais acaba tendo problema no fígado. Quem fuma sabe que tem grande probabilidade de adquirir um câncer no pulmão, e assim por diante. Então, essas são as causas atuais. Mas, quando a gente não consegue encontrar a causa na atual encarnação, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, a gente percebe quantas pessoas boas estão sofrendo e quantas pessoas más também estão se aproveitando do sofrimento para tentar ganhar alguma coisa. Não é assim? Então, chegamos às causas anteriores das aflições. É que o homem nem sempre é punido ou sofre as consequências dos seus atos na encarnação atual. Muitas vezes, em função dos erros cometidos numa encarnação, nós levamos 2, 3, 4 reencarnações para poder nos colocar de novo, nos colocar quites perante as leis divinas. Então, essas são as causas anteriores. E quando a gente analisa a história da humanidade, tudo aquilo que aconteceu, de bom ou de ruim, todos nós somos ou o ator principal, ou, quem sabe, até um ator coadjuvante. Então, a partir do momento que a gente percebe as causas atuais e as causas anteriores das aflições que estão nas nossas vidas pregressas, aí nós temos que nos adequar perante quem? O Código Penal da Vida Futura.
No planeta, nós temos o Código Civil, o Código Penal, o Código do Consumidor, o Código do Idoso, enfim, uma série de códigos que são normas para a convivência da sociedade. Deus também instituiu um código para que nós possamos nos readequar quando nós transgredimos uma das leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. E esse Código Penal da vida futura, ele está onde? No livro Céu e Inferno. Lá, Allan Kardec coloca: cometemos um erro. Normal. Porque todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. Eu sempre digo, na melhor das hipóteses, nós acertamos 50% das nossas ações durante o dia e erramos outros 50%. Então, erramos. O que nós temos que fazer? Primeiro, arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele apenas não basta. São necessários ainda a expiação e a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e das suas consequências. O arrependimento suaviza as dores. A expiação desperta esperança. E tem a reabilitação para anular o efeito, para destruir a causa. Então, a gente percebe, por exemplo, temos irmãos no Rio Grande do Sul que estão passando pela expiação, ou seja, erraram, hoje estão expiando lá. Outros já estão na reabilitação, estão ajudando. Quantas pessoas abriram seu coração para ajudar os nossos irmãos gaúchos? Então, todos nós estamos sob o Código Penal da vida futura, que a gente pode resumir assim: o sofrimento é inerente à imperfeição. Somos espíritos imperfeitos, sofremos porque cometemos erros. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz o seu próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta de cada indivíduo. Então, o homem, podendo corrigir suas imperfeições pela própria vontade, poderia poupar-se dos males que dela decorrem, assegurando a felicidade futura. E aí, Kardec resume a lei divina sendo: a cada um de nós de acordo com as nossas obras, tanto no céu como na terra. Então, aqui a gente percebe que há aqueles que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, tem uma razão. Porque Deus não é injusto, não vai dar sofrimento para uns e felicidade para outros. Não. Dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. E o Espírito Joana de Ângeles nos diz que, a respeito das calamidades, no livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz que, com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas que deixam rastros de sangue, luto e dor, em veemente convite à meditação dos homens. Consequência natural da lei de destruição, como nós já falamos, enseja a inovação das formas e faculta a evolução dos seres, sempre conseguem produzir impactos graças à força devastadora que se reveste. Cataclismos sísmicos, revoluções geológicas, irrompem em forma de terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, obedecem a um impositivo da adaptação, acomodação e estruturação das diversas camadas da Terra, no seu trânsito de mundo expiatório para o mundo regenerador. Então, à medida que nós, espíritos, estamos evoluindo, estamos deixando de ser espíritos imperfeitos a caminho de sermos bons espíritos, fazendo a nossa evolução, o planeta Terra também evolui. Então, essas mudanças geológicas são necessárias para o quê? Para um rearranjo do planeta. É importante a gente resumir tudo isso a respeito de como o Espiritismo vê as catástrofes climáticas. Temos aqui Allan Kardec, Joana de Ângeles. Então, quando acontecem as catástrofes
como agora, aqui no Rio Grande do Sul, já tivemos terremoto no Afeganistão, enchentes na Índia, é a lei de causa e efeito agindo. A lei de causa e efeito é um dos pilares do Espiritismo. Estabelece que cada ação gera uma ocorrência. Nesse contexto, as catástrofes climáticas podem ser vistas como uma consequência das ações humanas que impactam a qualidade do meio ambiente. Aqui também nós vemos o quê? Funcionando a lei da reencarnação. Aqueles que morrem, os desaparecidos, eles vão reencarnar novamente. É uma lei do universo que ajuda cada um a evoluir. E as catástrofes também ajudam o quê? A nossa evolução moral. O Espiritismo enfatiza a importância da evolução moral como caminho para o progresso individual e social. Então, as catástrofes climáticas podem ser vistas como um alerta para a necessidade de uma mudança profunda de valores e comportamentos, priorizando a ética ambiental e a responsabilidade social. Então, na prática, todos nós podemos contribuir para o combate às catástrofes climáticas de diversas maneiras. Por exemplo, através da conscientização e educação. A divulgação da doutrina espírita pode promover a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e também a adoção de hábitos mais sustentáveis. Ações concretas. Estamos vendo hoje o engajamento em ações práticas, com a participação em projetos de ajuda, também em relação ao meio ambiente, projetos de reflorestamento, coleta seletiva, agricultura familiar, tudo isso ajuda na nossa evolução moral. Temos também, estamos vendo hoje, a prática de um dos princípios da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Estamos tendo muita solidariedade, praticando a caridade, que é fundamental para auxiliar as vítimas das catástrofes climáticas e promover a proteção social aos nossos companheiros, amigos do Rio Grande do Sul. Então, sintetizando tudo isso, o Espiritismo convida a reflexão crítica e uma ação transformadora, impulsionando a busca por soluções sistêmicas que conciliem o desenvolvimento social com a preservação ambiental. Essa é a chave do mundo melhor e é o que vai vigir nos próximos anos, nas próximas décadas, entrando no mundo de regeneração. Vamos agora conhecer um pouco dos fatos que aconteceram na segunda quinzena do mês de maio, na Seara Espírita. Em 20 de maio de 1857, Allan Kardec envia carta à escritora George Sand, em Paris, França, presenteando-a com o Livro dos Espíritos e cumprimentando pelo trabalho artístico em referência ao homem e à sua comunicação com a espiritualidade. Em 21 de maio de 1874, realiza-se a sessão mediúnica de despedida do espírito Kate King, que, durante 2 anos, em sessões semanais, materializou-se por intermédio da médium Florence Cook para pesquisas do sábio William Crookes. No início do Espiritismo, logo após o lançamento do Livro dos Espíritos e das obras seguintes de Allan Kardec, houve a necessidade da materialização dos espíritos para quê? Para que ficasse comprovado pelos sábios que realmente os espíritos existem e sobrevivem à morte. Em 22 de maio de 1865, desencarna Vitor Hugo, grande romancista e adepto da doutrina dos espíritos. Em 23 de maio de 1889, Bezerra de Menezes, que é presidente da Federação Espírita Brasileira, iniciou o estudo sistemático do Livro dos Espíritos em sessões públicas na Federação Espírita Brasileira. 31 de 5 de 1431, já bem recuado na história da humanidade,
Joana d'Arc é levada à fogueira da Inquisição por manifestar mediunidade ostensiva. Em 1920, ela foi canonizada pelo Papa Bento V. Interessante lembrar que Joana d'Arc foi a última encarnação expiatória do Espírito Judas, aquele apóstolo que traiu Jesus, que teve inúmeras reencarnações depois do seu suicídio, se reajustando perante as leis divinas até retornar ao status que ele tem de apóstolo de Jesus. Recomendações de livros. O primeiro livro que nós recomendamos é Transição Planetária. É livro ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, um livro que já tem mais de 10 anos lançado. Ele nos apresenta o que está acontecendo no planeta. Estamos no limiar de uma grande transição, em que nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Então, claro que isso já consta do planejamento celestial. Quando, há torno de 4 bilhões de anos atrás, Jesus retira uma massa do Sol que começa a girar, se solidificar e se transforma no planeta Terra, ele já tem toda a programação do que a Terra vai ser. Já foi em mundo transitório, mundo preventivo, estamos em mundo de expiação e provas, estamos chegando no mundo de regeneração e as próximas etapas também estão planejadas. E cada um de nós tem a sua parte nesse planejamento. Então, no Transição Planetária, ele apresenta a tragédia que atingiu o Oceano Índico lá em 2004, aquele tsunami no Oceano Índico. Lá ele analisa a partir da ótica da espiritualidade e também mostra o trabalho dos espíritos ajudando aqueles mais de 200 mil espíritos que retornaram à pátria espiritual. É um livro interessante. Temos também um livro não mediúnico, Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. Ele é colunista da Globo News e ele faz uma análise entre espiritismo e ecologia, que foram ciências que chegaram, que foram bem próximas, porque o fundador da ecologia foi contemporâneo de Allan Kardec, e mostra os pontos de ligação entre espiritismo e ecologia. Tem também outro livro interessante, Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. O autor é Carlos Orlando Villarraga, e ele analisa o nosso padrão de consumo. Está levando ao esgotamento dos recursos não renováveis. Hoje a gente sabe que a cada ano nós estamos tirando mais da Terra do que ela pode se renovar. E vai chegar uma hora que não vai ter terra para nos sustentar. Então está na hora da gente parar e repensar o nosso consumo. E encerrando a recomendação de livros, nós temos Ecologia e as Calamidades à Luz da Doutrina Espírita. É do João Demétrio Lorricchio. É uma obra que aborda a relação do homem com o meio ambiente, as consequências das práticas desequilibradas, com os desastres em grande escala e os índices alarmantes de desencarne coletivo. Traz outro quê? Sofrimentos e dores. Então, ele apresenta um panorama das tragédias que assolam o planeta e a humanidade ao longo da história, do ponto de vista da ciência e também da filosofia espírita. E nos dá uma visão de esperança nesses momentos difíceis. Porque é isso que nós precisamos, de esperança para passar por essas dificuldades. E eu encerro, antes da oração final, com uma psicografia do Chico Xavier, do livro Cartilha da Natureza, onde ele comenta uma passagem de Lucas que diz o seguinte: ele repartiu os recursos entre eles.
E o título é A Grande Fazenda. A natureza é a grande fazenda. Basta que o Pai entregou a todas as criaturas. Cada pormenor do valioso patrimônio apresenta significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, o pó, o rio revelam mensagens silenciosas e especiais. É preciso, contudo, que o homem aprenda a recolher-se para escutar as grandes vozes que lhe falam ao coração. A natureza é sempre o celeiro abençoado de lições materiais. Em seus círculos de serviços, coisa alguma permanece sem propósito e sem finalidade justa. Relembremos semelhantes ensinos e recebamos a fazenda do Senhor, não como filho pródigo que lhe desbaratou os bens, mas como filhos previdentes que procuram aprender sempre, enriquecendo-se dos tesouros imortais. Então, meus amigos, todos nós somos responsáveis pelo planeta Terra. Somos responsáveis pelo que está acontecendo e também seremos responsáveis pelo conserto de tudo isso nas próximas reencarnações. Então, provavelmente, nos próximos 20, 30 anos teremos mais calamidade, mais dificuldade, nós sabemos que Jesus está no leme do planeta e que vai levá-lo, através da tempestade, a um porto seguro. Agradeço a todos e convido para orarmos a Deus, agradecendo pela oportunidade de auxiliar os nossos semelhantes que estão passando por dificuldades e que Deus, no seu infinito amor, atenda a todos aqueles que estão sofrendo. E assim dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Jesus, Divino Mestre, pedimos que leve teu amor, teu carinho, o teu consolo a todos aqueles que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, e convidamos a todos para estarmos juntos novamente daqui a 15 dias com mais um Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá, então.